Senhoras, senhores e senhoritas, o tema hoje é Projeto do Código Florestal. A anistia, você decide. Parece fácil, mas não é, tanto que um dos maiores jornais do país não está conseguindo expor todas as facetas do tema e, em reportagem desta semana, mostra a seguinte manchete: Dilma aceita acordo que anistia desmate de pequeno produtor. Ou seja, coloca que há anistia e que o governo aceita, contanto que seja para o pequeno e para o médio, para o grande não. Por que se pensa em dizer anistia? A Folha coloca da seguinte forma: hoje o Código Florestal exige que 30 metros de cada lado do rio seja mantido em vegetação nativa. Foi feito um acordo no projeto, enquanto tramitando no Senado Federal, em que dizia o seguinte: todos irão recompor até 15 metros de cada lado do rio para rios com até 10 metros de largura. A partir daí, a metade da largura do rio até que se chegue a 100 metros. Voltando o projeto à Câmara para a votação final, se mostra que o acordo seria que pequenas e médias propriedades fiquem sem recompor nada e que as grandes propriedades então fariam aquela recomposição posta no Senado Federal, ou seja, 15 metros para rios de até 10 metros e daí em diante a metade da largura do rio. E estão dizendo que não fazer então a recomposição de 30 metros é anistia. Para sabermos se isso está correto ou não, temos que interpretar a história, e ela começa com o Código Florestal de 34, no seu artigo 4º, onde mostra que são consideradas florestas protetoras aquelas que servem para, a linha A, conservar o regime das águas, a linha B, evitar a erosão das terras, no caso as matas ciliares aqui. Só que o artigo 4 não dava metragem. Essa amplitude seria dado pelo Ministério da Agricultura, como diz o artigo 10 do Código Florestal 34. Compete ao Ministério da Agricultura classificar as florestas protetoras. Pois bem, só que o artigo 11, o próximo, ainda fala o seguinte, que se essas florestas protetoras do artigo 4º, que é esse aqui, estivessem em propriedade privada, o parágrafo único do artigo 12 dizia que sobre elas caberia indenização ao proprietário. Veio 1965 e a redação original trazia metragem, porque o Código de 34 não foi implementado, o governo federal não estabeleceu metragem e também não criou as florestas protetoras, indenizando a quem de direito. Dessa forma foi posta uma metragem na redação original de 1965, que não eram 30 metros. Eram 5 metros para os rios com até 10 metros de largura. A partir daí, metade da largura do rio até 100 metros. Ou seja, se o rio tivesse 20 metros, a APP seria 10. Se ele tivesse 50, 25. Se tivesse 100, 50 metros. Até chegar aos 100 metros. E aí independia da largura do rio. Perfeito. Então temos a seguinte colocação. De 1965 a 1986, essa era a maneira de se estipular a APP. Para rios com até 10 metros, 5 metros. A partir daí, a metade da largura do rio, chegando até 100 metros. Em julho de 1986 é publicada a Lei Federal 7.611, que aumenta vezes 6 a primeira série de metragens, passando de 5 para 30 metros a APP em rios de até 10 metros. E estabelecendo outras regras para os rios maiores. Em 1989, criam-se mais 2 faixas de metragem para os rios muito grandes,
chegando a 500 metros. Ou seja, em 1989, comparando ao Código de 1965, eu tenho o piso da extensão das APPs multiplicado por 6 e o teto multiplicado vezes 5. Agora pensem o seguinte, essa é uma foto de satélite de Santa Catarina. Aqui em azul é um pequeno riacho de 1 metro, que pela legislação de até 1986 seriam 5 metros. Observem como eu tenho várias residências e infraestrutura do negócio postos aqui a aproximadamente 10 metros desse curso d'água. Então todas elas foram construídas licitamente, porque à época a APP era de 5 metros. Outro exemplo bastante interessante é esse aqui, em Goiás, em que tem um rio de aproximadamente 20 metros, 15 metros, o que levaria a APP a ser a metade da largura do rio, nunca excedendo a 10, 15 metros. Pela legislação atual, eu precisaria deixar 50 metros de APP. Agora observem, eu tenho vegetação nativa de APP que é superior às APPs do Código de 65 e que foi valendo até 1986. O que nos mostra aqui, e isso é uma tônica em todo o Brasil, que o produtor rural ele não devastou tudo até a beira do rio. Existe sim uma vegetação ciliar. O que ele fez foi não estendê-la conforme a lei ia aumentando, porque ali já tinham residências e já tinha produção agropecuária, como no caso aqui de hortifruti. Porque não recebeu nada, não foi compensado por isso. E uma coisa importante é que se o artigo 2º do Código Florestal de 65 definia as metragens, o artigo 18 do mesmo Código Florestal atribuía obrigações ao poder público dentro dessa metragem. Sejam os 5 metros, que teve vigência até 1986, ou os 30 metros, que tem vigência até hoje. Vamos dar uma lida no artigo 18, vigente do atual Código Florestal. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário florestamento ou reflorestamento, friso, florestamento, sendo feito pela primeira vez. E vamos lá, necessário florestamento ou reflorestamento de preservação permanente, o poder público poderá fazê-lo sem desapropriá-las. E se nessas áreas, como nas fotos que acabei de mostrar, tivessem culturas do seu valor, seria indenizado o proprietário. Pergunto, se o florestamento ou reflorestamento é obrigação do poder público e o pagamento, pelo menos dessas culturas, também é do poder público, quem verdadeiramente está sendo anistiado? É o produtor rural, em qualquer seja a metragem, ou aquele que não cumpriu a lei de 65, a lei de 86, a lei de 89 e a lei que está vigente até hoje? Mais do que só o Código Florestal, a Lei da Política Nacional Agrícola, no seu artigo 103, inclusive o seu parágrafo único, vigente, mostra o seguinte, que o poder público concederá incentivos especiais ao produtor rural. Que tipo de incentivo especial? Para recuperar áreas já devastadas. Agora, como é esse incentivo especial? Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, consideram-se incentivos especiais, olha lá, o fornecimento de mudas de espécies nativas com finalidade de recompor. Portanto, tem 2 leis federais em vigência para recompor. E ela não diz que é o produtor rural, e sim o poder público. Volto a perguntar, quem está sendo verdadeiramente anistiado? E por que estão colocando o produtor como vilão, quando a lei que não está sendo cumprida não é direcionada a ele? Mas, independentemente da questão jurídica, sabe-se que o poder público não tem como cumprir as suas obrigações monetárias e econômicas que desdobrarão do cumprimento desta lei. E aí, estamos com 2 pesos e 2 medidas, porque veja só
o Supremo Tribunal Federal, como já decidiu na zona urbana, num caso em que queriam tirar a dignidade de um dentista. Ante situação constituída em data anterior à nova legislação de zoneamento. Então, no caso, as casas e a produção rural constituída conforme aquela lei até 86. Então, vamos lá. Ante situação constituída em data anterior à nova legislação de zoneamento, classificando o local como estritamente residencial, reconhece o direito à manutenção do consultório odontológico, porque aquele dentista comprou o terreno, fez a sua clínica, construiu-a, obteve o alvará e depois a legislação mudou. E para ele, o Supremo garantiu que ele ficasse lá. O correto era se pagar ao produtor rural, aumentar as matas ciliares e todos teriam um objetivo alcançado, seja da zona urbana ou da zona rural. Agora, como isso não aconteceu nos últimos 40 anos e a possibilidade de acontecer é quase nenhuma, é que o Código Florestal, o projeto de Código Florestal, fez a concepção de área rural consolidada, ou seja, aquelas áreas de preservação permanente que hoje são de preservação permanente, mas que são agricultáveis antes de sê-la, que foram estabelecidas lá antes da legislação, e isso acontece no centro-sul do Brasil e no nordeste quase que inteiro, e nos ribeirinhos da Amazônia muito antes de 1986, essa área, se não ocasionar risco à vida humana, erosão ou assoreamento, ela fica consolidada até que o poder público resolva melhorar essa situação. Essa é a ideia da área rural consolidada. E dentro do que se expôs, acredita-se que isso não é anistia. Vamos pensar um pouco mais para traçar uma equivalência do produtor rural com esse dentista. Aqui, nesse esquema gráfico, mostra como é a formação do solo em várias camadas chamadas horizontes. Horizonte O, E, U, H, horizonte A, B, C, R, e aí eu chego na camada de rocha. Esses 4 primeiros horizontes vão de 20 a 70 centímetros se o solo é mais novo, é um solo jovem ou maturo. E podemos mostrar basicamente dessa maneira. Agora, o patrimônio do produtor rural está nesses primeiros 2 horizontes. O horizonte ístico, ou o horizonte H, ou O, e o horizonte A. Aqui, em muitos casos, a terra nua valia R$500 o hectare, mas o produtor rural colocou de insumos, produtos e melhoria da qualidade do solo R$5.000, 10 vezes mais, ao longo de vários anos. E por isso que o Brasil bate recorde de produção, porque o maior patrimônio do produtor rural aí está. Isso foram anos de preparo e investimento, foi a construção da sua clínica como foi a construção da clínica do dentista. O solo, que são essas primeiras camadas, é uma construção. Isso se prova facilmente, basta ver um filme francês em que ali o proprietário da vinícola diz que para se chegar àquelas videiras, anos e anos foram trabalhando o solo para dali extrair tão apreciado vinho. Por exemplo, é ali que está o patrimônio. Eu não construo o solo para uma safra. Eu construo o solo em 7 anos para começar a ter boas safras e o mantenho como a gente mantém qualquer casa com as suas reformas. Vamos ver isso, como aconteceu então, e a situação que estamos agora. Eu tenho rios de várias metragens, 10, 11, 40, 100 e 201 metros. Pela legislação de 1965, esse seria o espaço de APP. Façamos uma ficção que eu plante milho, e respeitado essa APP, eu construí o meu solo, e aí, fora da APP, eu fiz toda a minha produção agropecuária. Vem 1986, vem 1989, e essa APP é ampliada. E hoje dizem que tudo isso não vale, tudo isso eu tenho que jogar fora. Tudo isso, se eu continuar ali, é crime ambiental.
mas com o dentista não é. Com o dentista da zona urbana foi dada a dignidade humana. Agora pense essa situação, por exemplo, nessa rede de drenagem da bacia hidrográfica do rio Tietê. São os rios, o rio Tietê e todos os que o formam. Coloquem toda essa produção em cada um dos seus capilares e entendam quanto vai fazer falta a quem lá está, sabendo que a matriz agrária do país, do centro-sul para baixo, são propriedades sempre inferiores, na sua quase totalidade, a 50 hectares. E estão dizendo que isso é anistia. Código Florestal, a anistia, você já se decidiu? Seja para sim ou seja para não, o que tenho a fazer é lhe agradecer. Muito obrigado.